Olá, queridos, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Avivamento Pessoal. Eu espero que o conteúdo, né, de tudo que estamos ensinando e aprendendo e ensinando, e todas as dicas, né, que estamos dando para vocês, de ferramentas, de filmes, de vídeos, esteja sendo tão abençoador, né, para vocês, como está sendo para a gente, né? Tem sido, já passamos um mês, né? Um mês que estamos preparando, eu e Maurício, as aulas, estamos indo atrás de muitas ferramentas e nós, em primeiro lugar, né, temos sido muito edificados e tem sido um tempo especial, né, de buscar a Deus, de ter mais intimidade com Ele. E a nossa oração é que vocês também estejam nessa jornada conosco, buscando, não apenas assistindo às aulas, mas buscando, né, esse tempo com Deus, de crescimento espiritual, de eu aprender a ouvir mais a voz de Deus. E que Deus continue, né, a falar, né, nesse tempo e continue a se manifestar, continue a direcionar suas vidas e que, de fato, cada um aqui, né, desse curso, temos orado por vocês, que cada um, de fato, viva, né, o novo tempo com Deus, um avivamento mesmo pessoal, uma sede, uma busca por Deus, e que isso reflita também, né, na vida das pessoas que vocês ministram, né, seja no lar, seja na igreja, no pequeno grupo, na célula, que seja uma grande bênção. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. A aula de hoje vai ser muito especial, o conteúdo está top, né? Está excelente. Então, vamos lá, vamos começar essa aula. Então, Joel Comiskey, né? Vamos começar com alguns comentários, né, sobre tempo a sós com Deus. Vamos começar com esse tema, né, avivamento e tempo a sós com Deus, e já vemos falando, né, ao longo das primeiras aulas, e hoje, mais uma vez, a gente vai tentar fechar esse conteúdo do tempo a sós com Deus. Então, Joel Comiskey, ele vai dizer o seguinte, que existem algumas razões para alguém não buscar ter um tempo a sós com Deus. Inclusive, isso aqui é baseado no livro dele, O Encontro com o Rei. É uma das nossas indicações que já falamos, né? Então, existem algumas razões porque tem gente que não busca ou não prioriza esse tempo a sós com Deus. Ele vai dizer o seguinte: talvez por não estar realmente convencido de que um tempo diário a sós com Deus seja de fato importante. Parece ser uma coisa boa para fazer, mas não algo indispensável. Quando, por exemplo, o emprego, a família ou as atividades externas competem por sua atenção, o tempo com Deus é deixado de lado. Uma vez um amigo próximo me disse: eu sei que preciso ter um tempo a sós com Deus regularmente, mas tenho esperado sentir-me bem para começar a buscar. As pessoas que se sentem assim não conseguem ver o valor das disciplinas espirituais que se transformam em hábitos. Então, não sei se esse é o caso de vocês, né, de algum de vocês, mas, às vezes, né, o corre-corre, as demandas que aparecem no nosso dia a dia, às vezes vão sendo colocadas em primeiro lugar, e o tempo a sós com Deus é colocado como algo assim, se eu tiver tempo, se der, e muitas vezes fica lá para segundo plano. Não é algo que, de fato, seja indispensável na vida de algumas pessoas, porque, afinal de contas, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar do ministério, e eu sei que a maioria dos que estão conosco são líderes ou pastores. Então, esse corre-corre, essas demandas que aparecem, muitas vezes são vistas como eu preciso fazer as coisas. E aí, muitas vezes, acaba-se tendo mais um coração de Marta do que de Maria, né? Aquelas duas irmãs de Lázaro, que essa família que era tão amiga de Jesus.
Então, cuidado, né, para que você não fique no ativismo, no corre-corre de realizar tarefas, não, afinal de contas, né, tem que fazer as coisas de Deus e perder de ter o seu encontro pessoal com Deus. E aí eu me lembrei daquele episódio em que José e Maria vão até Jerusalém. Jesus ainda era um menino de 12 anos e eles tinham esse hábito de ir, né, de fazer aquela romaria, né, até Jerusalém, pelo menos uma vez no ano, para oferecer os sacrifícios, né? E aí era uma grande festa, tinha muita gente de toda a nação ali na cidade. E aí, quando termina, né, o tempo dos festejos, eles estão voltando para casa. E aí, depois de 3 dias de caminhada de retorno, né, lá para Nazaré, é que José e Maria se apercebem que Jesus não está com eles. Ou seja, eles passaram 3 dias sem perceber a presença de Jesus, sem estar com Jesus. E eles têm que voltar para ir atrás de Jesus até que o encontram lá no templo, discutindo, né, com os religiosos, né? E, então, às vezes, a gente está assim, a gente está nas festividades, na correria religiosa e tantos afazeres, e a gente nem se apercebe que Jesus nem está com a gente, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Às vezes, a gente pode estar orando, né? Às vezes o problema não é só nosso, é de outras pessoas que estão com a gente, até na nossa casa, né? Ou até na igreja. A gente está lá tendo tempo de oração e aí alguém bate na porta e diz assim: já que você não está fazendo nada, você pode ajudar com isso, com isso, com isso. Então a gente vive numa cultura de muitas tarefas e aí muitas vezes por causa dessa pressão a gente não prioriza o tempo a sós com Deus. Então, isso é um problema na vida de muitos líderes, na vida de muita gente que até entende a importância de ter um tempo a sós com Deus, mas a correria, as demandas de casa, até do ministério, né, e do seu dia a dia, acaba que não prioriza o tempo a sós com Deus. Cuidado, porque isso é um sinal de que a gente está colocando o nosso tempo a sós com Deus como algo secundário, que não deveria ser. Então, continuando sobre esse assunto, né? Mateus 6,6, Jesus, no Sermão do Monte, ele falou sobre a importância de termos um tempo a sós com Deus. Então, ele diz assim, olha, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, o próprio Jesus ensinou, né, os seus seguidores da importância de termos um tempo a sós com Deus, né? De ter um tempo do secreto com o Pai. Vá para o seu quarto, Jesus falou. Ali vai ser um lugar especial. Ali vai ser um lugar de avivamento. Deus quer falar com a gente. Ele quer nos ver no secreto. E outra coisa que Jesus vai dizer, ele quer nos recompensar. Você já parou para pensar quais são as recompensas que o Pai está disposto a nos dar se nós cultivarmos esse hábito do tempo a sós com Ele? As recompensas. Já parou para pensar nisso? Existem recompensas. Olha só, a melhor recompensa de todas é a comunhão com o Deus vivo e conhecê-lo cada vez mais. É o que diz Joel Comiskey, né? Essa é a melhor recompensa. É ter comunhão, intimidade com um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que direciona, um Deus que dá sabedoria. E conhecê-lo cada vez mais, essa é a nossa grande recompensa. Esse deveria ser nosso objetivo mais importante, o alvo principal. Quanto mais tempo passarmos com Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos, mais desenvolvemos a mente de Cristo, mais, né, nós conheceremos o Senhor e a sua vontade. No tempo de oração, no tempo de meditação bíblica, no tempo de adoração, esse tempo com o Senhor vai trazer para nós muitas recompensas, né? O pecado vai se afastar, né, do nosso coração, os maus desejos não vão nos dominar, nós estaremos fortes para resistir o diabo e ele fugirá de nós.
nós teremos muitas recompensas, receberemos do Senhor o fruto do Espírito. Então, tem muita coisa boa, né, para a gente receber. A paz de Deus vai invadir o nosso coração. Então, nós precisamos buscar esse tempo a sós com Deus. Continuando o pensamento de Joel Comiskey, ele vai dizer assim, olha, para muitas pessoas, o tempo a sós com Deus não é uma aventura emocionante de conhecer o Deus vivo. Ao contrário, parece mais como fazer por obrigação. Já se sentiu assim? Parece que você tem que ter um tempo com Deus, eu tenho que ter, virou mais uma tarefa, um fardo, uma obrigação, algo que não traz prazer, não é uma aventura emocionante de ouvir a voz de Deus, de estar na presença do Senhor e receber do trono da graça, favor, né, misericórdia, a presença dele. E aí ele cita, né, o testemunho de um amigo dele que disse o seguinte, olha, no passado, o meu problema era sequidão espiritual. Não existia um tempo sincero com o Senhor, mas sim um cumprir de formalidades. Eu tinha meu tempo a sós com Deus por obrigação, porque achava que era a coisa certa a fazer. Eu queria receber algo de Deus. Agora, eu quero simplesmente estar com Ele, me comunicar com Ele, tocar o coração do Pai. Olha que interessante, né? Eu quero estar com Ele, eu quero me comunicar com Ele, eu quero tocar o coração do Pai. A segunda-feira, para mim, pelo menos pela manhã, é um tempo que eu tenho meu, né? É um tempo para descanso, um tempo que eu organizei, né? Para mim, às vezes eu não consigo, mas no geral eu tenho. A segunda pela manhã, pelo menos, eu separo para mim. E às vezes, né? Eu vou dormir um pouco mais, às vezes eu vou assistir um filme, mas interessante como, ultimamente, né, a minha segunda de manhã tem se tornado mesmo um tempo para fazer um retiro a sós com Deus. E eu ensinei essa ferramenta para vocês. Então, hoje, pela manhã, eu tive 4 horas com Deus hoje de manhã e foi maravilhoso, né? Não senti falta de ter outras coisas e foi um tempo em que eu experimentei mais da comunhão com Deus, né? Recebi o enchimento do Espírito Santo, né? Louvei, meditei, né? Li um livro, então foi fantástico, né? E tem sido assim, sempre que eu posso ter um tempo maior com Deus, tem sido maravilhoso. Aí eu também pergunto, né, se você já fez esse retiro a sós com Deus que nós indicamos, né, aqui para vocês. Então, é muito bom quando a gente tem esse hábito e essa busca, não por obrigação, mas para termos um encontro especial com o Pai. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Né? De fato, né, a presença de Deus se torna cada vez mais real, né? E esse enchimento espiritual também se torna algo verdadeiro na nossa vida. Então, ele diz assim, olha, eu creio que a disciplina espiritual mais importante da vida cristã é manter um tempo regular a sós com Deus. Um tempo para falar com Deus e permitir que Ele fale com você. Então, tem hora que nós estamos direcionando a Deus as nossas orações, nossa conversa, nosso desabafo, nossa intercessão, que a gente precisa, né, entregar a Deus essas coisas que estão no nosso coração. Mas tem hora que é Ele que está falando com a gente, é a hora que o Espírito Santo fala de maneira clara ao nosso coração, né? Então, isso também é maravilhoso. Essa via de mão dupla é maravilhoso, né? Então, nós precisamos ter esse tempo, um tempo para falar com Deus e permitir que Ele fale com você, um tempo para ler a palavra e receber alimento para a alma, o maná espiritual. Então, meu tempo com Deus permite que eu faça um check-up diário. É um momento para expressar minhas necessidades e preocupações. É onde recebo planos para o futuro e a alegria que fortalece minha alma. É minha oportunidade de falar diretamente com aquele que me ama, que me escolheu antes da fundação do mundo e que está tão perto quanto o ar que respiro. Então, quando a gente busca ao Senhor e é um hábito e é um ato de fé, porque a gente não vê a Deus, mas a gente crê que Ele está conosco,
Então, é uma oportunidade mesmo de crescimento espiritual. Eu concordo que é a disciplina espiritual mais importante da vida cristã, é cuidar desse tempo a sós com Deus. Cuidar, né? Preservar esse tempo a sós com Deus, porque existirão muitas pressões para que a gente não priorize esse tempo a sós com Deus. Nós não podemos, né, que as coisas, as outras coisas, né, que são secundárias, atrapalhem o nosso encontro com aquele que é o mais importante da nossa vida. Então, nós precisamos priorizar, né, guardar no coração esse momento e, de fato, cultivar. E quando a gente cultiva como um hábito esse tempo a sós com Deus, ele se torna algo cada vez mais frutífero, cada vez mais poderoso. Deus se agrada da nossa busca e ele se revela e ele se manifesta. Quanto mais sede espiritual, quanto mais a gente coloca, né, essa busca com prioridade na nossa vida, mais Deus vai se agradar de nós e mais ele vai se manifestar ao nosso coração. Mais experimentaremos da sua presença e da sua direção. Agora eu trago mais um conceito de avivamento, a gente já viu vários, né, nas outras aulas. O que é avivamento? Esse conceito é muito interessante. É o conceito do Roy Hession, no livro Na Senda do Calvário. Ele diz assim, olha, muito interessante, vejam bem, avivamento é quando podemos dizer sim a qualquer momento do dia. Sim a Deus. Sim, a qualquer momento do dia. Não há orgulho envolvido em dizer isso, porque a obra de encher até transbordar é inteiramente de Deus. É toda da sua graça. Tudo que temos a fazer é apresentar nosso eu vazio e quebrantado e deixar que ele nos encha e mantenha cheios. Então, esse autor, né, vai dizer, né, que avivamento é você dizer sim para buscar o enchimento do Espírito Santo, né, a qualquer momento do dia. Então, você está buscando uma dependência do Senhor, pedindo a Ele, né, que te encha. E Ele pode fazer isso. Isso é graça dele sobre nós. Agora, é preciso ter um eu vazio e quebrantado para que o Senhor se apresente e nos encha. Agora, se a gente estiver cheio de muitas coisas, como é que ele vai nos encher? Se a gente estiver cheio das nossas vontades, cheio de interesses de fazer outras coisas, cheios de vontades diferentes, como é que ele vai nos encher? É preciso ter um coração vazio, sedento do Senhor e quebrantado para que ele nos encha. Então, Andrew Moore, nesse mesmo livro, né, ele vai dizer, da mesma forma que a água sempre procura e enche o ponto mais baixo, olha que interessante essa ilustração. Da mesma forma que a água sempre procura e enche o ponto mais baixo, assim, no momento em que Deus encontra você humilhado e vazio, sua glória e poder correm para dentro de você. Então a água, ela se derrama, né? Ela vai para o lugar mais baixo, é assim? E ela enche o lugar mais baixo. Da mesma forma, é Deus conosco. Quando ele nos encontra, né, no lugar mais baixo, mais humilhado e mais vazio, aí a glória do Senhor vem até nós, o poder de Deus vem até nós. Quanto mais a gente diz assim, que ele cresça e eu diminua, que seja a vontade dele e não a minha. Quanto mais a gente diz assim, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, se o Senhor não me ajudar, para onde eu vou? Quem sou eu? Eu preciso do Senhor. Tu és o amigo mais importante da minha vida. Quanto mais humilhado, quanto mais quebrantado, quanto mais, né, no ponto mais baixo estivermos diante do Senhor, mais ele virá. Quanto mais humilhado, quanto mais necessitado, mais ele vai se apresentar na nossa vida, né? Então, continuando, né, esse pensamento do autor. Ele diz assim, olha, o quadro que revela as coisas simples e claras para tantos de nós é o do coração humano como um cálice que estendemos a Jesus, um cálice que estendemos a Jesus
desejando que ele possa enchê-lo com a água da vida. Jesus é representado como aquele que leva o cântaro de ouro contendo a água da vida. Ao passar, ele olha para o nosso cálice. E se está limpo, ele o enche até transbordar com a água da vida. E como Jesus está sempre passando, o cálice pode estar sempre transbordando. Era algo assim que Davi tinha em mente quando disse no Salmo 23, né? Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isto é avivamento, a paz de Deus dominando de modo constante os nossos corações, porque estamos transbordando de bênçãos e compartilhando-as com outros. Então, é alguém que entende que precisa de Deus, que depende de Deus, alguém que está vazio em si mesmo, mas dizendo: eu preciso do Senhor, eu preciso ser cheio do Senhor. Senhor, vem e me enche com a tua presença, com a tua vida abundante. Eu quero ser cheio de ti, eu quero, né, o Senhor na minha vida. Então, aquele coração de alguém é, que está orando em todo o tempo. Orai sem cessar, né? É o que disse Paulo aos Tessalonicenses. Então, é nessa busca constante, alguém que sempre está pensando no Senhor, adorando ao Senhor, a mente voltada para o Senhor. Quanto mais a mente voltada para o Senhor, mais dele nós vamos receber, mais intimidade com o Senhor nós teremos. E aí, para encerrar essa etapa, três frases para a nossa reflexão que tem tudo a ver com o que a gente viu até aqui sobre avivamento. Rick Warren tem essa frase muito interessante e muito impactante quando ele diz assim: olha, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tiver. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tiver. Quando você não tiver realmente para onde buscar abrigo, refúgio, socorro, e você tiver só Deus, aí você vai descobrir o tamanho do seu Deus. Você vai descobrir um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Mas enquanto a gente tiver com tantas opções, não é? Com tantas alternativas, com tantas soluções, nós não vamos buscar a Deus como deveríamos buscar. Então, nós precisamos aprender a colocar Deus como tudo que a gente tem, né? Não confie na sua sabedoria, não confie na sua inteligência, não confie na sua conta bancária, não confie na sua capacidade. Confie em Deus. Não confie nos seus amigos, né, que podem te ajudar. Confie em Deus. Busque a Deus. Faça dele o seu tudo, o seu tesouro mais importante, de maior valor, né? Faça dele o mais importante. Busque a ele em primeiro lugar, né? Adore o Pai em espírito e em verdade. E você vai ver a glória do Senhor. Quando você perceber que ele é tudo que você tem, e por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por alguns vales, por alguns desertos. Ele tira, né, nosso controle para que ele esteja no controle. Quando ele faz isso com a gente, é porque, na verdade, não é que ele se esqueceu da gente, como muitas vezes a gente pensa, mas é porque ele quer se manifestar como um Deus maior ainda na nossa vida. Ele quer se manifestar como aquele que faz, aquele que pode, aquele que é o nosso tudo, para que o nosso testemunho de vida com ele seja maior ainda, para a glória dele. Então, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscar a sua direção. Em primeiro lugar, buscar o médico dos médicos, né? E aí depois a gente busca, né, as direções que Deus vai nos dar e as portas que ele vai abrir. A gente precisa aprender a buscar primeiro o Senhor. Ele é tudo que eu tenho. E aí, de fato, a gente vai descobrir esse Deus, né, poderoso, né? Essa outra frase de John Piper é muito interessante. Se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Olha que palavra impactante, né? Se a gente não tem fome de Deus, fome por sua palavra, fome por sua presença, por sua direção, é porque estamos satisfeitos com as coisas que o mundo ou a vida tem para oferecer. Entende? Sabe, o Senhor tem esse banquete, né, para dar para a gente diário, um maná espiritual, de comunhão conosco.
Mas aí, se a gente, né, está satisfeito com as outras coisas que podemos desfrutar dessa vida, se as outras coisas estão, né, nos alimentando e enchendo, né, o nosso, o nosso ser, então a gente não vai buscar a Deus, a gente não vai buscar o Senhor, né, porque a gente está se distraindo com as outras coisas que a vida tem para oferecer. Mas quando a gente, de fato, né, tem fome de Deus, é diferente, né? A gente busca Ele, a gente experimenta mais Ele. Agora, essa frase aqui, ó, é mais radical. Oliver Cromwell vai dizer o seguinte: idolatria é qualquer coisa que esfria o seu desejo por Cristo. Aí pronto, foi aquela pancada agora, né? Então foi crescendo aí, viu? Cada palavra mais pesada que a outra, né? Idolatria é qualquer coisa que esfria o seu desejo por Cristo. Se o seu desejo pelo Senhor, pela presença do Senhor, né, está fraco, está esfriando, é porque tem alguma outra coisa no altar da adoração da sua vida. Provavelmente, né, você colocou os seus interesses em primeiro lugar e não a Deus em primeiro lugar. Você colocou o ativismo, o corre-corre, né, as outras coisas que são boas, né, nessa vida, mas não são as excelentes. As excelentes a gente encontra em Deus, né? O nosso coração deve ser satisfeito em Deus. A nossa alegria, nosso deleite maior deve ser em Deus. E aí sim, né, se Ele for o centro, se Ele for o principal, se Ele for o primeiro, as outras alegrias dessa vida vão estar no lugar certo, né? Mas se a vida com Deus, a busca por Deus não estiver em primeiro lugar, desconfie. Desconfie de que tem outras coisas atraindo o seu coração, o seu olhar, e você está se alimentando, na verdade, é de uma idolatria, de uma coisa boa, mas que não deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar deve ser o Senhor. Buscar a Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Então, eu vou fazer a primeira pausa hoje, né, do nossa aula de hoje, perguntando bem aqui, né, como anda a sua fome de Deus? Você está experimentando avivamento pessoal? Eu não vou tirar a tela, tá, de aula, mas está livre para quem quiser participar, né? Trazer alguma questão, alguma dessas duas perguntas que eu coloquei aqui, né? Pode falar quem quiser, ou alguma coisa que chamou a tua atenção daquilo que a gente falou até aqui. Eliane, e aí, tá pensando? Estou Eu sei pensando, que você gosta de pastor. falar, eu sei que você gosta de falar. Estou ouvindo, pastor. Cadê o pastor Daniel? Pastor Daniel, gosto de ouvi-lo. Daniel sempre Aí aí, fala pastor, bem. vocês me provocam, né? Tá doido para Eu falar? falo demais. Então, eu vou começar. Diga, pastor. Primeiro, eu tô arrebatado com as quatro, né? É As pancada, né? quatro Foi de pancada. pancada, né? Pancada. Então, Hoje é mas eu chibata, viu? concordo. Hã? Hoje é chibata. Hoje é de cipaulada, viu? Chibata, pois é. Mas, assim, é muito real aquele que o Andrew Murray falou, o Rick Warren, John Piper. São Uhum, coisas dos quais a gente para perceber, para ver, né, e dizer assim, meu Deus, eles só sentiram isso quando Deus falou com eles, né? uhum, Sabe, eu tenho certeza que quando eles estavam nessa procura, nessa busca do avivamento pessoal, ali, Deus falou com eles essas frases aqui, eles disseram, eu vou botar isso no livro para outros aham. serem abençoados, né? Porque Foi a uma gente realmente só revelação, né? Foi uma revelação, foi, né? com certeza, assim, porque eu tenho certeza que a gente só fala aquilo que Deus primeiro fala conosco, né? Uhum, Cura em nós, trata em nós. Então, assim, foram três frases aqui, eu correndo para anotar, né? aham, Foram três frases, assim, que como o pastor Alexandre disse, foi pancada, uhum, né?
Principalmente aqui, eu amei tudo, na verdade. Quando diz aqui, Rick Warren, você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tem. É muito, eu vou dizer assim, é chocante, é importante ouvir essas coisas, Uhum. é, é Desafiador, edificante, né? Sim. é desafiador, excelente, é desafiador. Você sente a chibata e diz glória a Deus, né? Porque você olha e diz assim, meu Deus, é isso, é Aham. isso. Porque às vezes, pastor, o que a gente não quer é isso, Uhum. né? A gente quer, a gente quer tudo e Deus. A gente quer Uhum. tudo no mesmo patamar. Aquilo que você falou É. agora há pouco sobre a questão da idolatria, né? Uhum. A gente coloca coisas às vezes acima de Deus ou às vezes na mesma medida, como no nossa cabeça, né? Uhum. Não, eu amo a Deus, mas isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então a gente bota aquelas coisas que são importantes na mesma medida Uhum. que a gente coloca a Deus. Uhum. E a gente peca contra Deus por causa disso, né? Uhum. E eu acredito que isso que eles disseram e Rick Warren diz que ele fala, né? Até que ele seja tudo que você tem. É ele em primeiro lugar. É ele acima de todas as coisas. É ele ele tem que ser o meu primeiro pensamento, né? E Ele é tem que ser tudo. amar a Ele acima de todas as Acima coisas, de todas as de todo coisas. o coração. Olha a ênfase, todo o E coração, todo entendimento, todo toda a nossa entendimento. alma, com toda a nossa força. Isso, Ele é não quer qualquer centralizar, amor. isso, exato, é centralizar Deus, né? Ele no centro de todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o que merece toda a honra. É ele, é com ele que eu tenho que, que, que me lançar, que me prostrar, que confiar. Tudo pode estar desabando do lado. E é ele o tempo todo, né? Então, o que veio aqui as duas perguntas, né? Como ama a sua forma de Deus, mas como eu falo muito, eu prefiro comentar então primeiro aqui sobre essas frases que foram bem abençoadas. Amém. Eu lembrei aqui do novo convertido, né? Não sei se vocês, né, lembram de como é um novo convertido, né? O novo convertido, ele está animado, ele está incendiado, ele quer mais, ele tá, né, descobriu o primeiro amor. Então você vê por que que ele está assim tão cheio de fervor. E às vezes ele com o tempo ele até esfria porque ele começa a ver que os outros cristãos não estão tão fervorosos como ele, né? Mas a gente percebe porque ele descobriu o primeiro amor, ele foi liberto, né, nesse encontro com Jesus. E isso mostra, né, que eles, inclusive, acabam experimentando, né, coisas maravilhosas com Deus, porque eles estão incendiados, eles estão buscando, eles querem mais, eles leem a Bíblia toda. Não é interessante isso quando a gente vê um novo convertido? Mas por que que a gente também não continua assim? Não, isso, às vezes, eu já vi, né, um novo convertido desanimar na igreja, né, e até grupo, um pequeno grupo, e ver que ele estava, digamos assim, mais convicto dessa busca por Deus e querendo um compromisso sério do que os outros membros do pequeno grupo. E ele desanimou, resolveu deixar o pequeno grupo e buscar outro lugar, porque ele estava. Isso é uma vergonha, né? Mas às vezes isso acontece nas nossas igrejas. Quando os que têm mais tempo de vida cristã deveriam estar dando exemplo desse fogo de Deus, dessa paixão por Deus, desse desejo, né, e esse compromisso sério, às vezes é um novo convertido demonstrando mais interesse de ler a Bíblia, de buscar a Deus e querendo mais. É uma vergonha, né? Mas nós, os maduros, né, deveríamos estar dando exemplo de que o fogo não apagou, de que a gente tem muita lenha para queimar ainda, que a gente tem vontade de Deus, a gente quer ser modelo para outros, né, e continuar experimentando o avivamento pessoal. Isso é muito sério, né? Não é à toa que, às vezes, a gente percebe isso nas igrejas. Que a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas o povo tá tão devagar, porque está faltando essa fome por Deus, está tendo uma idolatria aí no meio. Outras coisas estão concorrendo com o amor a Deus, né? Acho que o Adailson quer falar. É, meus irmãos, isso que até o pastor Daniel comentou e o que você já apresentou na tela, no início do nosso bate-papo aí,
nós estávamos falando dos ofícios do ministério, a correria, o dia a dia. Uhum. E eu confesso que esse final de semana foi um final de semana típico para mim. Uhum. Até abrindo um pouco o coração aqui também, Uhum. nós tivemos uma vigília de oração das 8 às 5 da manhã. Que bênção. Só que no dia seguinte, no dia seguinte tinha um velório de uma irmã que tinha morrido, Uhum. tinha concílio e tinha morrido uma outra mãe de outra irmã que é membro da igreja que estava na Bahia. Então foi Uhum. aquela loucura. Digo, Senhor, me dá tua Pesado. graça. Uhum. Pesado naquele ambiente. Só que Uhum. terminei indo para o concílio, só que eu fui cobrado por essa outra irmã que eu não compareci nesse velório, Uhum. só que a família não se interessou, zombou da igreja, não quis saber Uhum. antes, e aí depois, quando estava no momento da dor, aí lembrou da igreja, só Venha que eu o não consegui. pastor, né? Agora você é meu pastor, né? É, e era em São Paulo, muito longe, só sei que eu não consegui ir, e aí como Uhum. eu tinha passado o período na oração. Aí Uhum. no outro dia eu liguei para a família e disse: Olha, na terça-feira eu vou fazer uma visita para vocês, mas eu não consegui ir no velório. Uhum. Então, esses ofícios do ministério, se Muita você não pressão, né? tiver muita pressão, se você não tiver cheio mesmo, e Uhum. com essas frases impactantes, elas mexem com a gente, é Uhum. desafiador. Você subiu ao monte para orar e quando desceu foi só pressão. Se não tivesse preparado para lidar com essas pressões, né? Só pancada, meu Deus. E É agora isso. vem mais essas para preencher a gente. E o dia a dia é assim, o dia a dia tem muita coisa acontecendo, muita pressão. Se a gente não prioriza esse tempo a sós com Deus, a gente não fica de pé, né? Vem as tempestades, né? Vem as coisas, né, para nos atribular, mas se a gente não tiver, né, consagrado, né, se a gente não tiver equilibrado naquilo que a gente recebe de Deus, naquele maná, naquele alimento, aquela força espiritual, como é que a gente vai lidar? A gente não consegue, né? A gente Verdade. não consegue ter poder para lidar, sabedoria, equilíbrio. Então a gente precisa se alimentar cada vez mais do Senhor, focar nele, ter a mente sempre voltada para as coisas de Deus, né? Sempre pensando no Senhor. É como aquela frase, né, daquele livro que diz: "Em seus passos, o que faria Jesus?" Sempre importante a gente pensar nisso. Será que isso aqui, Jesus faria isso? Jesus responderia assim? Ou seja, está sempre com a mente voltada para o Senhor. E aí nós vamos experimentar, né, direção de Deus, presença de Deus, o toque do Espírito várias vezes. Como a gente fez a primeira ferramenta, na primeira aula, lembram? Em que a gente colocou algumas perguntinhas e umas delas eram assim: sinto a presença de Deus. Aí tinha as respostas, né? Raramente, né? Algumas vezes. Aí tinha assim, alguns dias, todo dia, mas ainda tinha assim, várias vezes ao dia. Entende? Quando a gente foca nesse tempo com Deus, a gente prioriza, a gente procura pelo menos uma hora, como Jesus falou, né? Vocês não podem orar nem uma hora lá no Getsemane, né? Por isso só queriam dormir. Nem uma hora vocês não podem orar por dia. Como é que a gente vai ter esses toques de Deus ao longo do dia? Essa sabedoria, né? Esse equilíbrio do Senhor, a gente não vai ter. A gente precisa priorizar para experimentar. O Mais pastor alguém? Alexandre, Eliane. e é interessante esse último exemplo que o senhor falou, que quem estava ali com Jesus eram pessoas que estavam na caminhada, Aham, né? Dos 12, os mais íntimos que estavam ali, aham, eram pessoas que tinham intimidade com Jesus. E uhum, ali a gente vê que não é uma questão de... É uma questão, essa parte da oração envolve decisão. aham, isso. Eu não posso esperar ter vontade, porque, na verdade, a vontade raramente vem, Uhum. né? Nosso corpo, né, fica, a nossa carne ele milita, né, contra o espírito. Exato. Muitas vezes não vai querer.
exatamente, é compreender a nossa dependência. O que eu percebo? Esse final de semana, eu achei muito interessante aquela ilustração da primeira aula que o senhor deu do concurso do rei, das telas. Sim, da E eu paz, lancei né? a A pergunta verdadeira lá no meu paz. PG, Uhum. o que as irmãs entendiam de paz? Aham. E todo mundo começou a falar, e eu achei interessante que todo mundo associou a paz às circunstâncias da vida. Aham. Eu ter dinheiro no bolso, eu estar com os boletos pagos, eu ter Uhum. saúde. Então, eu percebo que há às vezes a gente não tem essa profundidade de entender de fato o que Deus fez por nós. E eu acho que esse é o grande desafio, é a Uhum. grande sacada, é nós compreendermos que nós estamos aqui, que nós temos que ir em busca de coisas boas, porque nós não estamos isolados no mundo, né? A Sim, gente tem que sim. viver até que Cristo nos chame. Então, a Aham. gente tem que procurar viver da melhor forma. Uhum. Mas, quando a Bíblia diz que eu tenho que estar olhando para Cristo, o que de fato me leva a buscá-lo? São Uhum. as circunstâncias, é o que ele pode me oferecer, é como está a minha vida, ou eu Uhum. entendo de fato de onde ele me tirou, que outrora eu estava condenada, que eu tinha um débito que era impagável, Uhum. mas que Cristo se sacrificou por mim e pagou essa dívida, que Uhum. agora eu tenho uma nova identidade. E Uhum. como, com uma nova identidade, como filha do rei, como é que eu vou viver de agora para frente? Como é que eu vou me relacionar com esse Deus? Qual é a Uhum. minha dependência dele? Então, eu percebi que, geralmente, no nosso meio, está muito relacionada à questão do físico mesmo, O que Deus das pode fazer circunstâncias. por mim, né? Exatamente. Se está tudo bem, então estou experimentando uma paz de Deus. Só Aham. que a Bíblia não me ensina dessa forma, Sim, é. que está muito bem ilustrada lá na ilustração que o senhor botou. Aham. O que vai definir realmente a minha confiança é eu saber que Deus está no controle da minha vida e muitas vezes ele pode agir de forma que eu não acho bom, que vai Aham. doer. A Uhum. Bíblia está cheia de exemplos. Essa semana eu li Abacuque, e Abacuque é uma resposta de oração que Abacuque não queria ouvir. Deus É. estava no controle, Deus estava agindo, ele desfrutou dessa comunhão com Deus e do descanso em Deus, Uhum. mas na ataca o povo foi para o cativeiro, né? É. Então, o grande lance que eu percebi é justamente isso, é nós entendermos que não são as circunstâncias, mas que Uhum. agora eu tenho a garantia de uma vida eterna, que eu posso Uhum. passar por lutas aqui, mas Deus está comigo, e agora eu tenho que buscar agradar esse Deus que pagou um débito que eu não tinha como pagar, Isso. né? Isso mesmo. E as lutas, né? Elas, independente de ter menos lutas, que a gente sempre tem lutas, né? Menos lutas ou lutas maiores, Deus deve ser o nosso refúgio, fortaleza, deve ser nosso melhor amigo, deve ser aquele em quem eu confio, aquele que eu recebo a paz. E como naquela ilustração, né, a verdadeira paz é aquela que não depende de circunstâncias, né? E eu continuo experimentando do trono de Deus a paz sobrenatural, a paz para encarar qualquer situação. Se Ele está comigo, não terei medo algum. É isso que diz o Salmo 23. É esse andar no Espírito, que para o mundo é uma loucura, mas aqueles que temem ao Senhor experimentam, aqueles que buscam o Senhor experimentam. Ele está comigo. Então, ao meu redor pode estar chovendo canivete, né, como se diz, mas eu tenho um Deus que me dá equilíbrio, que me dá domínio próprio, que me dá longanimidade, né, que me faz fazer a diferença, que me faz reagir de uma maneira diferente das lutas, não por mim mesmo, mas por aquele que habita em mim, né? Aquele que me fortalece, aquele que me ajuda e me capacita, né? Isso. E botar confiança nele, né, pastor? Eu achei Uhum. interessante que o pastor Adeilson, o último Adailson. pastor, Adailson,
falou, porque a gente, geralmente, a gente vê assim, joga tudo no pastor, Aham. né? As É. ansiedades, vou para o pastor. Só que o Uhum. pastor é tão dependente quanto nós de Deus. É. O pastor é escolhido, Deus escolheu para estar nos guiando Uhum. dentro da palavra. Mas Uhum. a minha expectativa do meu crescimento, do meu avivamento, ele não é o pastor que é a ponte entre eu e Deus, é Jesus Sim. Cristo, né? Então, Ótimo. eu acho interessante quando ele falando isso, porque aí a gente vê que é uma pessoa que depende de Deus tão quanto eu, Isso. e que eu não posso lançar, ele precisa de ovelhas que estejam ombreadas com ele, Isso porque mesmo. uma hora ele também vai querer falar, uma hora ele vai precisar que a gente cubra de oração, uma Isso. hora ele vai apenas querer ouvir, pastor, eu estou aqui do seu lado, conte comigo, né? Amém. E Deus é que faz tudo. Então, eu percebo que a gente percebe muito isso, essa dependência. Às Uhum. vezes os irmãos põem essa sede, essa fome em pessoas, nos seus líderes, nos seus É. pastores, Sim. e perdem de desfrutar desse crescimento na palavra. É o que eu sempre falo para as irmãs que eu caminho, a palavra, nós temos que estar conectados na palavra. Se eu falar algo que não está de acordo com a palavra, você não tem que seguir o que eu falo. Agora, você Aham. só vai saber se eu estou falando uma heresia se Aham. você conhecer a palavra. Se você não Isso. conhecer, só se alimentar de mim, Aham. não tem como desfrutar desse avivamento. Isso. Ótimo, Keliane. Excelente. E Ana também concordou. E o que você falou, Daniel, vai abrir porta para o próximo tema que a gente vai tratar. Mas Daniel abriu o microfone e quer falar alguma coisa, pastor. Diga. É jogo rápido, é jogo rápido. Sobre tudo isso que vocês falaram, eu me lembrei muito dessa carta de Paulo a Timóteo, quando Uhum. ele encerra ali 2 Timóteo, né? Quando ele diz assim: procura vir logo ao meu encontro, pois Uhum. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Mais à frente, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me dar apoio, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, né? Amém. E aí, então, assim, para mim é uma carta que fala muito, o pastor da Gorinha falou, pastor Adailson. Daílson, né? Adailson. E ela até comentou sobre essa questão do pastoreio, né? De que as pessoas acham que estão sozinhas. Paulo aqui, já na segunda carta a Timóteo, entendendo que ele já está mesmo partindo para o Senhor, Uhum. a, a perseguição ali em Roma pelo imperador Nélio estava muito Uhum. forte, muitos cristãos abandonando a fé, como esse que estava com Paulo aqui, que abandonou mesmo, Uhum. né? Amando este mundo, abandonou-me, né? E Paulo disse que na defesa dele nem ninguém estava com ele. Então a gente vê um homem aí, um homem de Deus, mas Uhum. sozinho, né? Porém ele diz assim: "Mas Deus estava comigo", né? Então Amém. tem muitas vezes, e a irmã falava aí, eu achei bem interessante, que as pessoas olham a felicidade por aquilo que rodeiam elas, no tocante a questões às vezes materiais como dinheiro, contas pagas, Uhum. enquanto que Paulo, aprisionado, ele tinha apenas o Senhor e ele diz: "Mas o Senhor foi comigo", Amém. né? Então, assim, o que eu vejo na experiência de Paulo, em fé, em conhecimento, por esse momento que ele passou de luta, mas ele tinha convicção e o Senhor mostrou para ele: "Ei, eu estou contigo aqui". Então, Amém. Paulo não temeu a nada nem a ninguém, né? Porque ele tinha convicção de que o Senhor era com ele, de que o Senhor estava com ele. Ele não tinha nada de material para se apegar, não Uhum. tinha naquele momento pessoas para se apegar, mas o Uhum. Senhor disse: "Eu estou contigo". Então é algo que Uhum. é importante para todos nós que queremos esse avivamento pessoal, né? De Amém. que às vezes até eu vejo assim que a gente vai se sentir meio solitário, mas não que Deus queira que a gente se sinta solitário, é só para a gente aprender a depender do Senhor. Mais Eu acho dele. que isso é um Uhum. ponto muito importante para a gente, né? Ótimo. Entender que em tudo tem Excelente. que realmente depender dele, em todas as situações, entender e dizer: o Senhor comigo está, então está tudo bem. Excelente. Muito bom, pastor. Excelente. Então, vamos continuar, que já tem conteúdo muito bom. Eu estou dizendo, a aula de hoje vai ser top, né?
Mas olha só que interessante, tem tudo a ver com o que Eliane trouxe bem aqui. Eu queria agora falar sobre um conteúdo do pastor Ben Wong, né? Benjamin Wong, porque ele tem um estudo muito grande sobre as 7 essências da igreja, né? Daquilo que a igreja deve ser. E uma das essências que ele traz é o foco em Jesus. Então, olha que interessante que ele fala sobre foco em Jesus. Esse estudo é maravilhoso. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça, né? É isso que a gente aprende na palavra de Deus. E aí a gente pergunta, e qual parte do corpo é o pastor geral? Se Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. A questão interessante, né? Como que Eliane falou, né? Às vezes a gente coloca, né, os líderes e pastores como se fosse a cabeça, né? Eles é que vão trazer tudo que a gente precisa, todo o alimento, né? Toda a direção, né? Todo o consolo que eu preciso vem daquele pastor, né? Mas olha só, quem é a cabeça? O pastor é uma peça fundamental, mas quem é a cabeça? É Jesus. Então, olha só, a gente não pode esquecer isso, ensinar isso nas nossas igrejas. Deus sempre quer ser a cabeça. Ele é a cabeça, né? Ele é o rei, né? Ou seja, biblicamente, né, existe uma teocracia, é um governo de Deus. Só há um governante, é o Senhor. Teocracia. Deus é o rei. Ele, o trono, né, é dele, né? Deus reina sobre o seu povo. Ele é o Senhor da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Não podemos esquecer disso. É Ele quem dirige, é Ele quem conduz, é Ele que deve ser adorado, é Ele que nos ensina, é Ele que devemos buscar. Ele é o Senhor, Ele reina. Não podemos colocar ninguém no lugar de Deus na nossa vida. Ele é primeiro, Ele, é nele que nós existimos, que nós nos movimentamos, é por ele são todas as coisas. Não podemos esquecer isso. Então, Jesus é o cabeça. Se Jesus é a cabeça, o que é mais importante para o crente? Jesus é a cabeça. O mais importante é que cada crente vá até a cabeça. É ensinar cada um a ir e ter intimidade com Cristo. A ir e até a cabeça. Cada crente precisa desenvolver uma vida de intimidade com a cabeça. Nós somos membros desse corpo e só há uma cabeça, é Cristo. Então, cada membro da igreja, cada membro do nosso pequeno grupo, da nossa célula, cada discípulo nosso, a gente precisa, o mais importante é ajudar ele a ir até a cabeça. E ele deve também aprender a confiar na cabeça, né? A confiança dele deve ser colocada em Cristo, que é a cabeça. Ele também precisa aprender a ouvir a cabeça, né? Ele precisa aprender a ter intimidade e ouvir aquele que é o bom pastor. A ovelha ouve, né, a voz do bom pastor. E também precisamos ensinar nossas ovelhas, todos os crentes, né, toda a igreja a obedecer à cabeça. Então, isso é o mais importante para cada crente. Cada crente precisa ter essa busca por Deus, essa intimidade com a cabeça, com Cristo, aprender a confiar, a ouvir e a obedecer à cabeça. E isso tem a ver com o conceito de sacerdócio de todos os crentes. Nós cremos que na nova aliança, né, os crentes, aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de novo, né, eles têm o Espírito Santo. Então, eles se tornam agora sacerdotes na nova aliança. Não tem mais uma tribo específica, como a dos levitas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o véu do templo se rasgou. Agora, todos nós podemos acessar o trono de Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, né? Então, todos nós podemos e devemos
né? Buscar ao Senhor e ter intimidade com o Senhor. Não é mais necessário um sacerdote entre o homem e Deus. No Antigo Testamento precisava daqueles sacerdotes, que as pessoas iam até eles e eles faziam a mediação do povo com Deus, né? Então, hoje não precisa mais. Hoje é só Jesus, que é o sumo sacerdote, né? Então, esse é o plano de Deus desde o início, é que não exista nenhum intermediário na nossa relação com Deus, apenas Jesus Cristo, né? Que não haja ser humano que faça mediação, né? Nós não precisamos mais de um sacerdote que faça por nós a nossa busca até Deus, né? Ele quer ter intimidade conosco. O homem, né, foi criado por Deus para ter intimidade direta com o seu Deus, com o seu Senhor. Esse é o plano de Deus desde o início, né? Deus e o homem estão conectados. Deus nos fez para termos comunhão com Ele, para ouvirmos a Ele, a direção dEle, desfrutarmos dEle, vivermos para a glória dEle. Não é isso? Então, esse é o plano de Deus. Ele deseja liderar diretamente o seu povo. Ele quer falar conosco. Ele quer nos orientar dia após dia. Ele quer que sejamos cheios dele, que ele seja o único adorado da nossa vida, o nosso grande amigo. Então, esse é o plano de Deus. Que cada um busque a Deus, ouça a voz de Deus, né? Confie no Senhor, tenha intimidade com o Senhor, né? No entanto, muitas vezes o que acontece é isso. O homem não quer que Deus o dirija diretamente. O homem não quer, é isso. O homem quer o quê? Ele quer um rei. Não foi isso lá na história do povo de Israel, né? Eles não queriam um profeta, o Samuel. Eles queriam um rei, né? Eles queriam alguém que se colocasse sobre eles, assim como fizeram com Moisés. Não, esse Deus é muito temível. Esse Deus é muito santo, né, para nós. Então, vai tu lá, Moisés, se consagra você. Vai você e ouve esse Deus e ensina a gente, né? Então, esse era, né, o intuito, né, do coração do povo de Deus, muitas vezes, que até hoje, né, muitas vezes é isso que acontece, né? Então, se colocou reis, né, líderes, sacerdotes, para que eles sim, né, sejam nossos mediadores, eles sim, que falem conosco da parte de Deus, né? E aí foi assim que se tornou, né? Então, Deus fala com esses reis e os reis falam ao povo, né? Mas isso não é o plano de Deus. Deus quer falar ao seu povo, né? O homem não quer que Deus fale diretamente a ele, muitas vezes. Ele não quer se consagrar, ele não quer pagar o preço para buscar ouvir a voz de Deus, orar, jejuar, meditar. Não. Faz alguém, coloca um líder para falar ao nosso coração. E se ele não estiver falando adequadamente, né, a gente cobra ele, né? Ele é pago para isso, né? É isso que acontece muitas vezes, né? Ele, olha, eu acho que o pastor dessa vez não estava assim muita intimidade com Deus, não. Eu não senti nenhum arrepio hoje, né, no sermão. Então a gente cobra essas pessoas. A gente mesmo não busca a Deus. A gente espera que eles busquem a Deus, se consagrem, tenham revelações de Deus e eles tragam para nós, né? Então, muitas vezes a gente quer um lugar cômodo, em que a gente não tem que se sacrificar, que a gente não tem que jejuar. Retiro com Deus de 4 horas, isso é coisa de pastor, né? Eu não tenho tempo para isso, né? Mas o pastor tem que trazer uma palavra ungida para mim, né? Ele tem que trazer uma revelação de Deus para mim, porque muitas vezes é assim que o nosso comodismo faz acontecer, né? A gente coloca outras pessoas no lugar da nossa busca por Deus. Mas no Novo Testamento, o que é que vai dizer? Jesus morreu por nós. Então, nós podemos hoje nos aproximar diretamente ao trono da graça por causa de Jesus. Cada um agora pode em Cristo. Ele nos deu o seu Espírito para que tenhamos intimidade com o Senhor.
Jesus, então, é o nosso único mediador. Somente Jesus, né? Deve ser o nosso cabeça, Jesus. Então, nós somos o corpo de Cristo, não é isso? Jesus é a cabeça. Não podemos esquecer isso. Cada membro desse corpo deve ser direcionado pela cabeça. É a cabeça que diz o que cada membro do corpo deve fazer. É a cabeça que direciona, é a cabeça que ordena, é a cabeça. Cada parte do corpo tem que estar bem conectado à cabeça e obedecer à cabeça. Jesus quer nos liderar pessoalmente, diretamente. Ele quer falar conosco. Então, não pode haver, né, nenhuma interferência, nenhuma pessoa entre Deus e o homem, né? Deus, é isso que o povo faz, né? Coloca líder para ser o mediador, o intercessor, o que, né, sacerdote. E o povo de Deus não quer ser um povo sacerdotal, que busca a Deus e tem intimidade com Deus. Mas não é assim que deve ser. Não é esse o modelo do Novo Testamento. O Novo Testamento é o como? Olha que interessante que Byung vai dizer para a gente. Olha, o papel do líder não é ficar entre Deus e o povo e Deus. O papel do líder deve ser mais parecido com essa ideia bem aqui, ó. O líder, ele incentiva cada crente a ir até Jesus, que é o cabeça. Você precisa discernir a voz de Deus. Você precisa se consagrar. Deus quer usar você. Deus quer falar com você também. Não é só através de mim, né? Não se acomoda. Não espera que eu traga tudo para você. Você tem que buscar a Deus. Você tem que ter vida de oração. Você tem que meditar na palavra. Jesus quer falar com você. Não dá tudo de mão beijada para as ovelhas. Na pandemia aconteceu muito isso, né? Alguns pastores, né? Todo dia faziam uma live. Ele ficou com medo, né, dos seus ovelhas se perderem, né? E aí ele todo dia fazia uma live porque tinha que alimentar a ovelha. Não faz isso. Ensina cada um a se alimentar. Ensina cada um a ter o seu tempo devocional. Ensina cada família a ter o seu culto doméstico. Ensina cada um a ir até a cabeça, a ouvir a cabeça, a discernir a voz do seu pastor. O pastor é Jesus Cristo. Então, o líder ajuda cada crente a ir até Jesus, que é o cabeça. Não pode haver nenhuma pessoa entre Deus e o homem. Novo Testamento. Todos são sacerdotes. Todos são ministros. E aí, Byung apresenta esse quadro muito interessante. Ele vai mostrar agora dois tipos de igreja, vamos dizer assim. Então, o primeiro tipo é esse bem aqui, que ele chama de clero leigo, sistema clero leigo. Nesse sistema, o que acontece? É como no Antigo Testamento. Então, existem os homens e mulheres de Deus, que são essa casta superior, né? Que é o clero, que são os oficiais, que são esses que são os homens e as mulheres de Deus, os sacerdotes. E existe o povo, é o povão, vamos dizer assim, o leigo, aquele que não foi ungido, não foi consagrado, não estudou a Bíblia, e aí a maioria se vê assim. Então, os acomodados. E aí eles colocam esses líderes, ou pastores, como sacerdotes. É esse bonequinho aqui, né? Esse bonequinho maior que a gente colocou, né? Na cor preta, né? E aí a gente coloca eles, né? Eles é que vão até a Bíblia, eles que vão até Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa autoridade, então eles é que estudam, eles que meditam nela, eles que se preparam para nos alimentar. E a gente, ó, tá aqui esperando ele. Ele que tem que ler a Bíblia, eu não. Ele é que tem que orar, se consagrar, jejuar e ter revelação de Deus, direção de Deus. Eu aprendo com o pastor, né? E coloco para ele essa função. Então, eu não abro a minha Bíblia ao longo da semana, eu não oro, né? Mas quando a igreja se reúne, aí sim, e o pastor tem que orar por mim. Pastor, venha me visitar, socorro, salve, salve. Estou passando por lutas, faça, né, o trabalho por mim. Então, nesse tipo de igreja, né, é assim, é como o Antigo Testamento. Se entrega para alguns, que são os levitas,
Eles é que buscam a Deus e a maioria está lá acomodadinha, está só se engordando, né? Está só engordando, né? Daquilo que os líderes trazem, os pastores trazem, não faz nada. Então, eles ensinam e alimentam o povo, e o povo fica só assim, se acomoda e é alimentado quando alguém traz o alimento. Sabe? É que nem o passarinho, né? Que fica lá esperando, né? Receber a comidinha do passarinho mãe, né? E aí, bota aqui, pastor, a comidinha na minha boca. Eles mesmos não vão atrás do alimento. Então, esse é um tipo de igreja. Mas aí existe um segundo tipo de igreja, que ele chama de sacerdócio de todos os crentes. Então, olha só que diferença nesse tipo de igreja. Nesse tipo de igreja, todos são sacerdotes, todos são ministros, todos têm intimidade com Deus, todos têm o Espírito Santo, afinal de contas. Então, todos entenderam o seu papel de ir até a Bíblia. A Bíblia continua sendo a nossa autoridade, né? Nós precisamos da palavra de Deus, mas cada um se alimenta da palavra de Deus. Olha a seta indo para todo lugar. Ó. Cada um está buscando de Deus, cada um está indo até a cabeça, cada um está se consagrando, cada um está buscando ser cheio de Deus, cada um está tendo um avivamento pessoal, cada um se torna instrumento de Deus, boca de Deus, porque está vivendo na palavra de Deus, está obedecendo a palavra de Deus. E aí a frase, né, cerne desse modelo é: me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Vamos todos imitar a Cristo. É uma igreja de discipulado. Todo mundo está buscando crescer em Cristo. E aí, olha, as setinhas também ó, vai para todo lugar. Ó. Os bonequinhos pretos são os líderes, e eles são instrumentos de Deus, claro, mas eles recebem também, né? Uma oração das ovelhas. Eles também precisam ser pastoreados. E eles alimentam e são alimentados. Eles discipulam, pastoreiam, mas também são pastoreados e discipulados. É um corpo. E as setas vão indo para lá e para cá. Ó. Cada um é ministro. Então, uma hora sou eu que estou te ministrando, outra hora você que ministra para mim. Olha que interessante. Então, isso é uma igreja saudável. Isso é uma célula, um pequeno grupo saudável, em que todos estão, né, indo até a fonte. Todos estão buscando a cabeça, Cristo, e tem intimidade com Deus. Então, aqui, olha, para encerrar esse estudo, né, Beong, agora a gente coloca os dois modelos, um do lado do outro. Então, no modelo, né, é só o líder que está indo até a fonte. Só o líder que se consagra, só o líder que aparentemente tem o Espírito Santo. Os outros não. Os outros estão ali acomodados, né, esperando ser ensinados e alimentados por alguém. Colocaram um mediador, colocaram alguém como sacerdote. É o sistema clero-lei. Já nesse outro sistema, é o sacerdócio de todos os crentes. Todos entendem o seu papel de sacerdote, de ministro, de ir até a cabeça, de ter intimidade com Deus, de se consagrar. Cada um está procurando imitar a Cristo e todo mundo, né, pode ser instrumento de Deus. Todo mundo está buscando ao Senhor para fazer a vontade de Deus. E aí, veja bem, onde é que está a igreja? Nesse modelo aqui, do primeiro tipo de igreja. Onde é que está a igreja? A igreja está se construindo uma igreja centralizada. Uma igreja que está no templo. Ela só é igreja no templo, porque o pastor está centralizado no pastor, não é assim? Ele é que faz. E onde está a igreja tipo 2? Onde todos são sacerdotes. É a igreja que está no dia a dia. É a igreja da vida diária. A igreja que faz a diferença na sociedade. É a igreja que é luz do mundo e sal da terra. E aí, olha só, no tipo 1, isso aqui é um templo, tá? Isso aqui foi um desenho de um templo que Beong tentou fazer. Então, a igreja está centralizada nas 4 paredes. Ela é a igreja nas 4 paredes. O povo só busca Deus nas 4 paredes. Tá? E é o pastor que faz tudo. Os oficiais que fazem tudo, os líderes. Agora, e onde está a igreja tipo 2? Está no mundo. Está no dia a dia, fazendo diferença. No lar, na escola, no trabalho, na vizinhança. Cada um está imitando a Cristo, fazendo diferença na sociedade. Então, esse tipo de igreja tipo 1 é uma igreja de elitismo, é o que vai dizer Beong.
é uma elite, existe uma casta superior. Então, Deus só fala com eles, Deus só usa eles, e eles que são os caras, né? Os homens e as mulheres de Deus, os líderesão, né? Os ungidões, né? Então, isso é um elitismo. No entanto, no tipo 2, a grande questão é Deus usa pessoas comuns. Deus fala com servos comuns. Deus quer usar cada um. Cada um é importante no reino de Deus, né? Cada membro tem o seu valor. Cada membro Deus quer usar. Deus quer uma igreja frutífera, relevante. Cada membro entendendo o seu papel e buscando fazer a vontade de Deus no mundo. Não é bem esse estudo? Então, eu queria que a gente conversasse agora, assim a gente termina, né, o estudo, depois a gente vai para as ferramentas, mas só mais uma pausa, né, para a gente conversar sobre isso que a gente viu do estudo do foco em Jesus, né, que Beong fala. Então, como anda a sua relação com o cabeça, com Jesus? Você tem ido até ele? Você tem ouvido o cabeça? Você tem obedecido? Você tem confiado no cabeça? Essa aqui é a primeira pergunta, que é uma pergunta pessoal, para você pensar, né? Como é que está a tua intimidade com Jesus, com o cabeça? Né? Se você, de fato, está sendo alguém avivado por Deus, porque você está buscando a Deus. Agora, a segunda pergunta, você tem sido um sacerdote do Senhor, por quê? Você se reconhece como ministro, como sacerdote na nova aliança? Um instrumento de Deus? E a terceira pergunta é, seu pequeno grupo e a sua igreja se parece mais com o sistema clero-leigo, que é o tipo 1 de igreja, ou com o sistema sacerdócio de todos os crentes, que é o tipo 2? E aí, o que fazer para que cada um exerça o seu sacerdócio no seu pequeno grupo e na sua igreja? E aí eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acharam desse estudo aí de Beong, né? Que tipo de grupo é o seu? Que tipo de igreja está sendo? Né? Como é que está o povo? O povo está buscando a Deus ou o povo está acomodado, esperando que os líderes busquem a Deus por eles? E o que fazer para que a sua igreja seja uma igreja de sacerdócio de todos os crentes? Acho que aqui vale a pena dar uma pausa para ouvir vocês, olhar olho no olho. O que vocês acharam aí desse estudo de Beong? Pastor, eu até fiz umas anotações aqui dessa última parte. Quanto à questão do primeiro exemplo, Uhum. né, Primeiro do tipo de líder, igreja. exatamente, o primeiro tipo, existe sempre dois tipos de grupos. Uhum. Aquele líder que gosta de exercer esse papel, Que e a gente gosta, precisa né? ter muito cuidado para a gente não usurpar o papel de Deus, né? Nessa Isso. questão, porque sobe o ego, eu sou Eu isso, todo sou mundo o vem a homem de mim. Deus e a mulher de Deus sou eu, né? Exatamente. E a gente sabe que o final nem sempre é muito bom se Deus não tiver misericórdia da pessoa, né? Isso. E a questão do segundo exemplo, eu acredito, eu tiro pela minha comunidade. Nós estamos num momento muito bacana. A minha comunidade, ela sempre, assim, meus pastores, eles sempre priorizaram o ensino da palavra. Tanto é que foi algo assim que me encantou na igreja, foi justamente isso. Uhum. E eu já caminhava no evangelho, mas assim, eu era crente de frequentar. Eu sou crente. Nunca nem tinha lido a Bíblia toda, não conhecia a palavra. E, de fato, fez toda a diferença na minha vida quando eu comecei a conhecer a palavra, quando eu comecei a ser confrontada, eu comecei a me sentir mesmo quando o pecado realmente veio e eu vi que eu não era aquilo que eu pensava que eu era. Que eu era uma miserável, não sou uma miserável pecadora e que eu preciso da redenção de Cristo. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. E eu tinha algo que eu aprendi assim, eu preciso me sacrificar, pagar o preço para eu ter a salvação. E isso foi assim um grande tempo. Às vezes eu ficava assim, tipo em desespero, sem paz, porque hoje eu consegui fazer tudo certinho. Aí um deslize
eita, e agora eu perdi? Então, aquilo ali me angustiava. Eu me lembro Como que se a quando eu salvação compartilhei. fosse por obras, né? Exato. Eu me lembro que quando eu compartilhei isso, teve na nossa igreja, teve um Cosmovisão, que foi realmente só voltado para a palavra, estudo da palavra. E quando eu compartilhei isso para os irmãos, assim, muita gente ficou olhando assim, como assim, desespero, achou, né, estranho estar na caminhada, mas é justamente isso. E quando eu entendi através da palavra que não é o meu sacrifício, mas que é graça, e não é pelas minhas obras, as minhas obras vão ser consequência dessa graça que me alcançou, aquilo ali tirou um peso muito grande das minhas costas. E eu percebi que eu não era a única, porque na caminhada eu fui percebendo. E aí eu vi que quando você entende isso, que você vai direto na fonte, abre o teu entendimento, abre o teu caminho. É muito bom você servir ao Senhor com leveza, porque o evangelho é leve. A própria palavra diz, né? E às vezes a gente dificulta. Tem pessoas que gostam dessa questão, desse segundo exemplo, de você ir direto na fonte, só que tem pessoas que não gostam, que não querem se dispor a ir na fonte. Para ela é mais cômoda tomar da aguinha no copo que está te dando, né? E aí é a questão do relacionamento vertical e horizontal. Eu vou na fonte e essa fonte ela me enche de uma tal forma que eu sou induzida a compartilhar dessa água com quem está do meu lado, sem me ver como uma fonte, mas sendo alimentada Uma pela fonte que mediadora, é né? Jesus Cristo, Sim. exatamente. Né? Então, quando a gente entende isso, que você vai passando isso, é muito massa. Eu tiro assim no meu grupo, eu tenho uma pessoa do meu PG aqui, que é a Clenilde, e a gente ouve, às vezes, muitas, mas eu não sei evangelizar, a gente está nessa fase do discipulado, né? Eu falei, não. Eu disse, a minha meta esse ano é não só caminhar com vocês, mas vocês precisam expandir, vocês precisam sair daqui. Eu quero sair de cena e deixar vocês brilhar. Eu vou estar lá aplaudindo vocês. Isso vai me fazer feliz. Eu quero que vocês discipulem outras pessoas, eu quero que vocês sejam as próximas professoras de escola dominical, Isso vocês mesmo, sejam as excelente. próximas pregadoras, né? Essa é a visão. Enfim, exatamente. E aí eu fico muito feliz quando elas estão compreendendo isso e começam a crescer. A Clenilde testemunhou do curso lá no nosso PG sábado. E ela falando assim que ela tinha muita dificuldade de compreender a palavra. E é uma mulher de Deus, uma mulher extraordinária. Mas ela se prendeu nisso, porque ela não se sentia capaz. E a fonte está aí para todo mundo. E ela falando que nesse curso ela consegue, o pastor vai falando, ela diz que ela vai entendendo com tanta clareza as coisas, e eu tenho visto o crescimento dela. Então, quando a pessoa se dispõe Glória a aí à Deus. fonte, ela começa a desabrochar, como ela está desabrochando Glória a agora, como ela Deus. está falando de Jesus para outras pessoas. Então, isso é Isso, muito isso não quer dizer que ela não precisa de uma discipuladora, de uma liderança. isso, Precisa. isso, Esse modelo 2 não exclui o líder. O líder isso, continua sendo extremamente necessário, porque ele está conduzindo o povo, ele está equipando o rebanho, ele isso, está, mas ele não é um dominador do rebanho e nem ele faz do rebanho, que o rebanho faça dele uma muleta, né? Mas ele facilita, ele capacita e, claro, o líder precisa também dar algumas diretrizes especiais quando isso, envolve o povo todo. Vai ter momentos que o líder vai precisar ter até conversas de disciplina. Então, a gente tem que isso, respeitar a liderança. Não é isso que o modelo está falando, né? Que a liderança vai ser cortada, não é isso. A gente isso, precisa de líderes, mas isso, os líderes não são, né? Digamos assim, a gente não relaxa e entrega para eles o trabalho, né? exato. Ou então eles se tornam os grandões, Deus só fala com eles. Não é assim, né? Deus fala com o corpo, né? A gente lança a pergunta, né, pastor? Deixa ele pensar e buscar a resposta, É né? isso aí, né? Então, acho interessante, ó, elas estão crescendo assim, de forma que
uma está procurando a outra para ser discipulada, né? E eu falei para ela, gente, esquece eu aqui assim, eu já caminho com vocês, olhe para o lado, tem muita mulher aí Não na vai aprender só igreja de que é mim, de né? Deus. Não vai aprender só de mim. Exatamente. Ótimo. Então, eu estou achando muito lindo porque elas estão indo, elas estão buscando caminhar com Graças a outras Deus. pessoas, dando para outras pessoas do Senhor. E esse é o segundo modelo. A gente cresce tomando dessa fonte e quem está do nosso lado bebe dessa água Bom, também, começa a gente, vamos expandir. beber junto da mesma fonte. Exatamente. Ninguém ficou obeso Amém. É dessa isso aí. forma. É isso aí. Glória a Deus. Esse estudo é ótimo. E às vezes a gente precisa desenhar, né, para o pessoal entender, né? Maravilhoso. Ok. Esse curso assim tem sido lindo. Quando o pastor falou, Deus assim veio tão forte no meu coração, eu disse, não, vamos continuar caminhando aí. Amém. Então o que vai vir depois O desse, né? discipulado continua, né, Keliane? O discipulado continua e esse também. Você está multiplicando, isso é que é maravilhoso, né? Amém. Ok, vamos voltar, porque o tempo já avançou e vamos para as partes finais. Ok, olha só, esse aqui é o artigo de hoje, o adorador que o Pai procura, um artigo meu, né? Olha só, diz assim, João 4:23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus nos ensinou o que é ser um verdadeiro adorador do Pai. Em seu encontro com a mulher de Samaria, ele proferiu um dos seus sermões mais impactantes diante de uma plateia de uma só pessoa. Depois de pouco tempo de diálogo, ela logo percebeu que estava diante de uma pessoa em comum. E por isso levantou a questão sobre o lugar onde se deve adorar a Deus, se no Monte Gerizim ou em Jerusalém. E a resposta que ele lhe deu foi que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca pessoas que tenham uma vida dedicada ao Senhor em qualquer lugar por onde andarem. Mas muitos tentam justificar sua falta de comunhão com Deus pela vida corrida que levam. Dizem que não têm tempo para buscar o Senhor, porque estão abarrotadas de compromissos. Ou então pensam que o único lugar para adorarem o Pai é apenas no templo ou em qualquer atividade da igreja. Diferente disso, Jesus destacou que o importante na adoração a Deus é a atitude correta. É o coração sincero de quem ora, louva, medita e se rende à majestade do Senhor. É aquele que anda verdadeiramente com Deus e faz a sua vontade, que deseja sempre agradá-lo. Uma piedosa senhora, serva de Deus, tendo sido interrogada quanto ao seu método de oração, respondeu: enquanto lavo a roupa, peço ao Senhor que lave meu coração, deixando-o mais alvo do que a neve. Enquanto passo ferro, lembro-me das perturbações e problemas que necessitam ser alisados, deixados sem rugas. Enquanto varro o assoalho, peço-lhe simplesmente que me varra dos caminhos do coração toda crítica, a fim de que me possa abençoar. E ele sempre fez assim. Que o Senhor ache em você um verdadeiro adorador. Amém? Ok. E a nossa ilustração de hoje? Olha que interessante. Você já ouviu falar do cedro do Líbano? O cedro do Líbano é uma das árvores mais imponentes. É símbolo de força e eternidade, porque ela pode, né, durar por mais de um século de existência, né? E nos primeiros anos de vida, olha que interessante, nos primeiros anos de vida de um cedro, obtém apenas 5 centímetros de altura. Apenas se vê 5 centímetros de altura. Porém, já possui 1,5 metro de raízes. Olha só. Ela já é muito grande lá embaixo, nas profundezas, e ninguém está vendo. As suas raízes, então, elas crescem muito, né? E o mesmo tanto que depois a gente olha, né, que ela se torna, né, uma grandíssima árvore, né? Lá embaixo também as raízes são enormes. As suas raízes crescem tanto, né, que conseguem se desviar das pedras, e nesse período, né, no inicial, seu crescimento interior é bem maior do que o exterior. Aos 4 anos, começa a crescer 20 centímetros por ano.
e somente aos 40, né, é que produz sementes, né, aos 40 anos de idade. Nos tempos bíblicos, a sua madeira era usada para construir palácios, templos e embarcações. O cedro do Líbano possui beleza, perfume e força. A sua madeira é perfumada e era utilizada para mumificar os mortos. E ela também é interessante, olha só, ela não depende da chuva, pois suas raízes são tão profundas que buscam água diretamente dos lençóis freáticos. E o cedro, né, ele cresce devagar e chega a atingir até 40 metros de altura. Olha a foto, né? Como a gente pode perceber que ela é muito mais imponente do que uma construção lá atrás, né? Então, ela pode chegar a 40 metros de altura e pode ter 14 metros de diâmetro. Olha só que árvore imponente, né? Então, dentre as árvores originárias no Líbano, né, o cedro é o mais famoso, o mais valioso e requer luz solar abundante durante toda a sua vida. Somente uma raiz forte pode manter uma árvore viva. O crescimento só é saudável se é sustentado pelas raízes. O cedro do Líbano busca a água viva e carece da luz durante sua vida. Nós também, né, nós carecemos da luz que vem do alto, né, que vem de Deus. E precisamos buscar a água viva para nos mantermos assim e assim florescer. Afinal, o Senhor nos compara com o cedro do Líbano no Salmo 92. Olha que interessante. Olha o que diz o Salmo 92, né? Que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Olha que foto também interessante, né? Então, aquilo que ninguém vê, a gente pode considerar que é o caráter, ou seja, os fundamentos, a essência, né? A nossa crença. E aquilo que se vê, né? É a competência, é o fruto. Então, o fruto, né, a qualidade do fruto depende da essência dessa árvore, da raiz, aquilo que é o fundamento, né? Assim é também na nossa vida. Então, Salmo 92, de 12 a 15, diz: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Que lindo, né? Ok. A ferramenta de hoje é uma ferramenta de David Cornfield, que é uma avaliação. Cada um vai fazer a sua autoavaliação de como você está em 5 disciplinas clássicas da igreja primitiva. Quando a gente, e que também são disciplinas que a gente está tratando aqui no nosso curso de avivamento pessoal por meio das disciplinas. Então, quando a gente lê Atos 2, de 42 a 47, a gente vê uma igreja que perseverava, né, na comunhão, nas orações, né, no partir do pão, no ensino dos apóstolos, não é isso? E também era uma igreja que caía na graça do povo. Era uma igreja que evangelizava e que as pessoas se achegavam até o Senhor. Então, 5 práticas, né? E aí também se percebe um compromisso com a vida simples. Então, eles compartilhavam, né? As necessidades do povo eram compartilhadas com aquilo que as pessoas tinham, elas ofereciam, né? Então, aqui nós podemos enxergar 5 disciplinas espirituais básicas, né? Que seria a questão da meditação na palavra, né? A vida de oração e adoração, a comunhão com o povo de Deus, o evangelismo e uma vida simples. Então, aqui tem 3 perguntas para cada uma dessas disciplinas, e aí a ideia é que você analise, né? Do 1 a 6. Então, na mesma ideia daquela primeira ferramenta que a gente viu na primeira aula, você vai analisar, sendo 1, quase nunca, 2, poucas vezes, 3, algumas vezes, 4, com frequência, 5, com bastante frequência, e 6, constantemente. E aí tem cada uma das perguntas, veja bem, sobre a palavra, né? Eu torno-me
íntimo de Deus através do meu tempo na palavra. Ele ministra ao meu coração. Então, isso ocorre, você prioriza esse tempo na palavra, né, e buscar que o Senhor ministre ao seu coração. Você vai responder, de 1 a 6. Questão 2, também tem a ver com a palavra. Pessoas da igreja me animam compartilhando a palavra comigo, como a gente viu no tipo 2 de igreja, né? Uns aos outros. Então, as pessoas gostam de edificar umas às outras na palavra. E aí isso ocorre, né? Esse é o jeito de ser da sua igreja. Quanto mais for, aí você vai dar nota maior, né? E a questão 3 sobre a palavra é: eu encorajo outros na igreja compartilhando palavras com eles. Agora, eu estou edificando pessoas, né, regularmente, né, na palavra, aquilo que eu tenho recebido de Deus, da minha intimidade com o Senhor na palavra. Então, aí você também vai responder. Então, essa é a disciplina 1, que é o ensino, né, e a palavra de Deus. A segunda disciplina é comunhão. Então, olha só, pergunta 4, né? Estou envolvido de forma significativa na vida de outros membros da igreja? Então, eu tenho desenvolvido mesmo, né, uma comunhão com pessoas da igreja, né, como a Keliane falou, né, de discipular, de visitar, de cuidar, né? Então, você vai dar a nota. A outra pergunta é: eu me esforço para assistir às reuniões semanais e preparado para receber e dar? Eu estou preparado para receber e dar, né, nessa busca da comunhão? E a pergunta 6: outros membros da igreja me ajudam a superar meus pontos fracos? Eu também me deixo ser cuidado? Eu me deixo ser discipulado? Então, outra questão da comunhão. E você vai responder de 1 a 6. E agora as outras 3 disciplinas, né? A disciplina em seguida é a oração, que eu coloquei, né? David Connerfield está apresentando mais a oração e a adoração, né? Que é a questão 7, 8 e 9. 7. Eu me associo a Deus orando e vendo-o responder minhas orações, ouço o seu encorajamento e direção para a vida. Então, a sua vida de oração, como é que está? Está sendo frutífera, produtiva ou não? Está fraca? Questão 8. Pessoas da igreja me encorajam orando comigo, né? E a 9. Eu encorajo outros na igreja orando por eles. Então, a vida de oração também como igreja, né? E testemunho, que tem a ver com evangelismo, questões de 10 a 12. Questão 10. Eu compartilho o evangelho ou o meu testemunho com pessoas descrentes? Eu tenho esse hábito? Pergunta 11. Pessoas da igreja me encorajam com seu testemunho de evangelismo? Eu vejo isso com outras pessoas que eu caminho ali na igreja. Pergunta 12. Eu ajudo e animo pessoas da igreja a evangelizar pessoas descrentes? Então, é como o corpo de Cristo. Percebo que em cada tema, em cada disciplina, existe o seu com Deus e existe a vida da igreja, o corpo, né? E vida simples, que vai da pergunta 13 a 15. Então, a 13. Eu me desfaço de posses, gastos e responsabilidades não necessários para me dedicar mais ao reino de Deus. Como é que eu estou com essas questões materiais, né? E a gente vai ver mais sobre simplicidade, né, mais na frente, né, nas aulas que virão, a gente vai ver cada uma das disciplinas espirituais, né? Nós veremos também sobre simplicidade, entender muito mais como é que funciona, tá? Questão 14. Eu mantenho meus olhos em Jesus e não nas circunstâncias. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Isso também tem a ver com a vida simples, tá? E a pergunta 15 é: eu tenho tempo para investir e discipular as pessoas que Deus põe em minha vida? Então, essa é a última pergunta, a 15, né? É a disponibilidade de tempo para me envolver com as coisas de Deus e com a obra de Deus. Que também tem a ver com vida simples. Quem tem vida simples é alguém que prioriza as coisas de Deus, né? Então, para cada uma dessas questões, vocês vão analisar, né, respondendo, né, marcando o X, respondendo do 1, quase nunca, até o 6, constantemente, né? Depois de fazer isso, vocês vão avaliar cada uma das disciplinas
como é que está na sua vida. Então, como a gente viu, da questão 1 a 3, o tema é palavra. Você vai somar, e aí se der, né, de 3 a 6, a sua edificação é fraca. 7 a 12, a pontuação é mediana, e 3 a 18 é boa. E a comunhão são as questões 4 a 6. Você vai somar também as questões de 4 a 6, e você vai perceber, se a pontuação for pouca, de 3 a 6, a sua comunhão, né, com a igreja, com outros membros, é fraca. 7 a 12 é mediana, 3 a 18 está boa. Sobre a oração e adoração, são as questões 7 a 9. Você também vai pontuar, somar a pontuação e vai ver. Se for baixa, a sua vida sacerdotal é fraca, 7 a 12 é mediana, 3 a 18 é boa. As questões de 10 a 12 têm a ver com evangelismo, com seu testemunho, e você vai analisar. Se for pontuação baixa, somatório for baixo, evangelismo é fraco. Se for de 7 a 12 é mediano, 3 a 18 é bom. E, por fim, vida simples, são as últimas 3 questões, a 3 e a 15. Você vai também somar sua pontuação e vai perceber. Se for baixo, a sua simplicidade, né, como disciplina, está fraca, ou mediana ou boa, de acordo com a pontuação. Você observa aí depois que você responder o questionário. E, por fim, você soma tudo. Todas as 15 questões você soma e você vai ter um quadro geral da sua vida cristã, que tanto tem a ver com sua vida pessoal com Deus, como também na sua interação com a igreja, com a comunidade, né? E aí você vai ver, se for de 15 a 30, o somatório total, a sua vida cristã pessoal e em comunidade é fraca. Se for de 31 a 60, a sua vida cristã pessoal e em comunidade é mediana. E se for de 61 a 90, ela é boa, ok? Então, excelente exercício para você fazer e depois multiplicar com outras pessoas. Dica de livro, esse que é um clássico, né? Um livro maravilhoso, eu li mais de uma vez. Ele é um livro muito bom, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, e ele fala muito sobre Moisés e Abraão, principalmente, e aí a gente vai aprender sobre o que Deus quer de nós. E eu lembro que uma das vezes que eu fiz essa devocional, Deus me chamou para o ministério, lá no início dos anos 2000. Então, esse livro é maravilhoso e eu trouxe só em 2 capas diferentes, uma capa mais antiga e uma capa mais atual, mas é um livro só, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Vale muito a pena comprar esse livro e estudar esse livro, porque, de fato, leva a gente a ter uma experiência com Deus e um maior compromisso com o Senhor. Se você usar esse livro como o seu tempo devocional por um tempo, você vai perceber que você vai crescer muito no seu conhecimento de Deus e em fazer a vontade de Deus. A dica de filme de hoje é esse filme baseado numa história real, tá? O Fazendeiro e Deus, né? Alguém comentou, né, Maurício, né, que esse livro é um divisor de águas. Na minha vida foi, eu li ele 2 vezes, um divisor de águas. E esse filme maravilhoso sobre fé, sobre dificuldades do dia a dia, sobre uma história real e como, né, esse fazendeiro, né, cresceu com Deus, intimidade com Deus. Então, uma história fantástica, né? Eu não encontrei essa história de graça, não encontrei no YouTube livre, não tem. Mas eu encontrei no Amazon Prime, mas é pago, né? E também encontrei no YouTube, mas pago. Então, infelizmente, eu não tenho ele no YouTube livre, mas vale a pena. O valor é baixinho, mas a experiência é muito boa, viu? Esse filme é muito bom. Vale muito a pena, viu? Assistir esse filme. E, para encerrar, a dica de vídeo é um documentário chamado Mostra-me o Pai. Esse documentário tem no YouTube, né, de graça. Esse documentário é poderoso, né? Aquele ano já assistiu o filme Fazendeiro e Deus, né? Excelente. Agora, esse documentário, vocês também precisam assistir. Eu vou colocar, vou postar, né, esse documentário de graça no YouTube. E esse documentário, Mostra-me o Pai, são histórias reais sobre paternidade. É mais ou menos 1 hora, tá, de documentário. E é uma produção fantástica dos mesmos criadores do filme Desafiando Gigantes, o Quarto de Guerra, Corajosos. Então, é uma produção muito bem feita,
poderosa, né? Eu assisti com minha família, nós fomos extremamente tocados por esse documentário, Mostra-me o Pai. Ele nos leva a entender a importância da paternidade, né? E, ao mesmo tempo, ele nos aponta para Deus como nosso Pai, nosso relacionamento com Deus como nosso Pai. Então, é imperdível, tá? O filme e a dica de vídeo são imperdíveis, são maravilhosos, tá?